Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal, esse canal que foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental. Seja você um médico, um estudante de medicina, um médico residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo um curioso que quer entender um pouco mais acerca desta área tão fascinante que é a psiquiatria. Meu nome é Robson Gomes e agora você vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Então, como mudar um comportamento? Talvez esta seja uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas na saúde mental. Os comportamentos, se por um lado podem levar o indivíduo ao sucesso, ao bem-estar físico, mental, social, quando danosos e repetitivos, podem levar qualquer pessoa à ruína. Quando eu falo de comportamentos danosos, estou falando do uso abusivo de álcool, substâncias, estou falando de compulsão por jogos de azar ou jogos eletrônicos. Muitas vezes esses comportamentos são comportamentos alimentares, necessidade de aderir a dietas para o diabetes, para a perda de peso, se engajar em atividades físicas. Então, como mudar um comportamento? A psicologia traz inúmeras técnicas que se mostram eficazes na mudança de comportamentos. Mas hoje nós vamos conversar sobre uma delas que já é bem conhecida na literatura científica, que é a entrevista motivacional. A entrevista motivacional começou a ser idealizada no início da década de 1980 pelo psicólogo americano William Miller, em colaboração com Stephen Hounick. Miller começou a realizar alguns estudos no início da década de 80, comparando técnicas de terapias comportamentais para indivíduos que faziam uso abusivo do álcool. E o que ele percebeu é que o componente relacional, ou seja, o estabelecimento da relação entre o profissional e o paciente, era muito mais importante, se fosse estreito, se fosse adequado, do que necessariamente o tipo de técnica que se utilizaria. Munido desses conceitos, Miller e Hounick passaram a fazer vários estudos ao longo das últimas décadas e chegaram a um conjunto de conceitos já bem estabelecidos que nós chamamos de entrevista motivacional. A entrevista motivacional ela não é propriamente uma técnica, ela é uma filosofia, ela é uma maneira de abordagem que pode ser utilizada por qualquer profissional, seja de qual área for, que trabalhe com pessoas que necessitam mudar um comportamento de risco, que precisam aderir a uma mudança de comportamento. E a entrevista motivacional se utiliza de um princípio básico, que é valorizar a autonomia do paciente. Entender que o paciente sabe muito mais sobre a sua vida, a sua história, as suas motivações do que o próprio profissional. Então, quais seriam os princípios básicos da entrevista motivacional? O primeiro princípio básico é a parceria. Parceria é esse componente relacional que se estabelece entre o profissional e o paciente. Quanto mais estreita for essa parceria, quanto mais sincera e quanto mais confiança existir nessa parceria, maior a chance de o paciente ter sucesso na sua mudança de comportamento. Um outro princípio seria a compaixão. A compaixão aqui é muito mais do que empatia. É o profissional entender que ele precisa, de fato, conhecer a história de vida do paciente, suas motivações, seus anseios, suas angústias e agir de forma enérgica, em parceria com o paciente, na busca da mudança daquele comportamento danoso ou da necessidade de uma mudança de estilo de vida, por exemplo. Um outro princípio seria aceitação. Aceitação por parte de quem? Aceitação por parte do próprio profissional. O profissional precisa aceitar que a autonomia nessa relação talvez seja o pilar central. Aceitar que o paciente tem muito mais conhecimento sobre sua própria vida do que ele mesmo. Aceitar que o paciente pode levar um tempo para aderir à mudança. Então, o profissional precisa aceitar que muitas vezes o tratamento ou o acompanhamento é difícil, é longo, é doloroso, mas ele precisa aceitar que a autonomia é o pilar central do tratamento. E por último, a evocação. O que é a evocação? William Miller percebeu que sempre que trazia de volta elementos da fala do sujeito, elementos que podem levar para uma mudança de comportamento, reforçava esses elementos, esses conteúdos da fala e fazia com que o indivíduo passasse a ter uma fala maior no sentido da mudança. Por quê? Porque eles perceberam que quanto mais falas para a mudança a pessoa tem, maior a chance de ela mudar um comportamento.
Então, quais seriam também os princípios norteadores da prática na entrevista motivacional? Porque estes que a gente conversou são os princípios mais filosóficos, os princípios mais gerais. Mas existem princípios que vão nortear a prática. Quais seriam? Primeiro, o profissional precisa resistir. Resistir a quê? Resistir à vontade de fazer como sempre faz, que é mandar na entrevista, que é tentar ensinar o indivíduo como ele deve fazer. Então, o profissional deve resistir. Essa prática em que ela é muito mais vertical do que horizontal, ou seja, ela vem no sentido de uma autoridade do médico com o paciente, ela não é eficaz na mudança do comportamento. Nunca esquecer que o pilar central é respeitar a autonomia do sujeito. Outro princípio, entender. Entender o quê? Entender a história de vida, os anseios, as angústias do paciente. Outro princípio norteador da prática é escutar. Por que é importante falar em escutar? Porque aqui a escuta é muito mais importante do que a fala. A escuta do terapeuta, a escuta do profissional. Quem deve mais falar numa entrevista motivacional é a pessoa, é o paciente, e não o terapeuta. E por último, empoderar. Já está mais do que provado que quando o terapeuta, o profissional, empodera a pessoa que quer mudar um comportamento, reforça positivamente os elementos de mudança na sua fala, maiores são as chances para a mudança de comportamento. Então, como a gente vai conduzir uma entrevista motivacional? Primeiro, as perguntas. A gente tem que entender que quanto menos o entrevistador perguntar, melhor, certo? E essas perguntas, elas precisam ser abertas, porque quando elas são abertas, elas dão espaço para que o paciente fale mais. Então, por exemplo, ao invés de você perguntar, tem quantos anos que o senhor consome bebida alcoólica? Ele vai dizer apenas um número. Se você perguntar, senhor, me diga como é sua relação com o álcool desde quando você começou a beber. Como essa história começou, por exemplo. Então, você deixou ali uma pergunta bem aberta e ele vai falar da sua história de vida, porque ele começou a beber, como é que esse abuso em relação à substância ou ao álcool foi se intensificando ou não. Então, perguntas abertas. E uma vez que você pergunte, o ideal é que você não interrompa a fala do indivíduo, mesmo que em determinado momento possa parecer que ele está fugindo do tema. Então você precisa ter tempo para realizar a entrevista motivacional. Você precisa deixar o indivíduo falar. Quando ele parar de falar, você vai fazer uma outra pergunta? Não. O ideal é que você se utilize de outra técnica que não a pergunta. Por exemplo, refletir sobre o que o paciente disse. Depois que o paciente fala e responde a sua pergunta aberta, você pode pegar elementos da fala dele e fazer reflexões. Por exemplo, se o paciente tiver dito, doutor, eu percebi que depois que eu comecei a beber mais, todas as pessoas que eu gosto se afastaram de mim. E aí você pode refletir sobre isso. Pode dizer, então significa que possivelmente existe uma relação entre o seu abuso do álcool com o seu isolamento. Então isso é uma reflexão, você não está fazendo a pergunta, você está jogando de volta para ele. E aí possivelmente ele vai se aprofundar um pouco mais sobre aquilo e aquilo trará algum elemento emocional, algum elemento afetivo ao indivíduo. Quanto maior a quantidade de elementos emocionais no sentido da mudança, maior a chance de o indivíduo mudar um comportamento. Então, perguntas abertas, reflexões, que podem ser muitas vezes evocações, você vai evocar elementos da fala do indivíduo e refletir sobre eles. Outro elemento que você pode usar são os reforços positivos, que basicamente são elogios. Você vai elogiar mesmo que pequenos ganhos ou pequenas falas para a mudança. Quanto mais você elogiar, quanto mais você fizer um reforço positivo baseado no que o indivíduo está falando, mais ele vai se sentir acolhido, mais a relação entre o profissional e o paciente vai se estreitar. E por último, resumir. Muitas vezes, ao final de uma entrevista motivacional, você precisa resumir o que o paciente disse ou resumir os passos importantes que o indivíduo deu na direção da mudança. Então, perguntas abertas, reflexões, reforços positivos e resumos são elementos fundamentais para serem utilizados numa entrevista motivacional. E o ideal é que seja pelo menos na relação 1:2, ou seja, uma pergunta aberta para outros 2 elementos, como resumir e refletir, ou uma pergunta aberta e uma reflexão ou uma evocação. Então, nunca se utilizar de 2 perguntas seguidas, sempre tentar estimular que o paciente fale
sem necessariamente estar respondendo perguntas. Mais uma vez eu digo, quanto menos você perguntar, melhor. E aí, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre o modelo transteórico de Prochaska e de Clemente. Porque muitas pessoas confundem a entrevista motivacional com esse modelo, porque eles surgiram na mesma época, porque estão relacionados a abordagens para mudanças de comportamento. Você já ouviu falar no modelo transteórico de Prochaska e de Clemente? Ele pode ser utilizado complementarmente à entrevista motivacional. Nesse modelo, que foi proposto por esses dois estudiosos, o profissional vai tentar entender em qual fase de mudança o indivíduo está. Normalmente, a pessoa pode passar por 4 fases, não necessariamente nessa ordem, e muitas vezes pode voltar de uma fase para outra. Então, a pessoa quando está diante de um comportamento danoso, por exemplo, uso abusivo de álcool ou outras drogas, ela pode estar numa fase de pré-contemplação. Essa fase de pré-contemplação, o indivíduo não tem noção nenhuma do dano que se passa com ele. Para ele, aquele comportamento danoso não é danoso. Então, ele não tem insight nenhum sobre o problema. É a fase de pré-contemplação. A fase de contemplação, o indivíduo começa a entender que aquilo é um problema e, nesse momento, ele tem muita ambivalência, tem muitos sentimentos ambivalentes. Ou seja, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E aí, os sentimentos de ambivalência normalmente estão muito atrelados à ansiedade, à angústia, medo. Uma outra fase, que seria a fase seguinte, é a fase de preparação. Aqui o indivíduo já tem uma ideia muito firme de que aquele comportamento é danoso, já tem um desejo muito grande de realizar a mudança, a ambivalência diminuiu bastante e ele já está se organizando para realizar a mudança. Por fim, vem a fase de ação, em que ele marca um dia, determina um momento certo de, por exemplo, parar de beber ou diminuir o uso da substância, ou iniciar as atividades físicas, ou começar a dieta. Então, ele vai agir. E depois da fase de ação, existe a fase de manutenção, em que a pessoa precisa se prevenir contra as recaídas. Isso não significa que uma recaída seja um desastre, que seja um problema, e é até importante que a pessoa saiba disso. Durante o tratamento, as recaídas são normais, as recaídas são até inclusive esperadas. E você deve explicar à pessoa de que uma recaída não é um fim. Se o indivíduo recaiu, tudo bem, faz parte, ele terá outra oportunidade de voltar de novo à tentativa de mudar. Então, recaídas acontecem, são comuns e não há problema nenhum se você tiver ou continuar motivado para a mudança. Então, esse modelo de Prochaska e de Clemente é muito complementar à entrevista motivacional. E vale a pena a gente entender em qual fase nosso paciente está para fazer uma abordagem correta. Porque, por exemplo, não adianta de nada você educar em relação ao risco daquele comportamento se, por exemplo, o indivíduo ainda não tem nem insight, não sabe nem que aquele comportamento é danoso. Então, através da metodologia, da filosofia da entrevista motivacional, você vai tentando levar juntamente com você e respeitando principalmente a autonomia do indivíduo a uma mudança de comportamento e, portanto, a uma mudança de vida daquela pessoa. Então é isso. Hoje abordamos um tema um pouco mais psicológico, um pouco mais da relação profissional-paciente, mas vale muito a pena a gente conversar sobre isso, porque isso norteia muito da nossa prática. Uma boa prática profissional, uma boa prática médica, uma boa prática psicológica, ela se baseia muito nesses preceitos, na boa relação com o paciente, no respeito da sua autonomia e, principalmente, respeitando o ser humano que está ali e que só ele detém o conhecimento sobre a sua história de vida, que poderá impulsioná-lo a uma mudança comportamental. Se você gostou do vídeo, dá o like, comenta, compartilha com os amigos e se não é inscrito, se inscreva. Chegamos ao fim de mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Muito obrigado, forte abraço a todos.